O capítulo começa quando Henry pergunta a Seida se ela se sente melhor em relação a eles agora. Seida responde que na realidade ainda está um pouco triste, mas já assimilou melhor. Ela pergunta como ele lidou com a perda da esposa. Ele conta que depois que ela morreu não se lembra muito do que aconteceu porque só queria esquecer. Nos primeiros dias as pessoas choraram porque ficaram em choque, enquanto ele apenas sentia-se ausente, sem poder pensar. Os olhos de Henry se enchem de lágrimas e ele conta que nos dias seguintes à morte de sua esposa ele mergulhou na escuridão e sentiu que também havia morrido. Seida pergunta o que acontece depois de passar por essas etapas. É possível esquecer? Henry responde que a dor é contínua e nunca passa. Quando essa pessoa vai embora, algo dentro de você também morre e você nunca mais será o mesmo. Ele morreu pouco a pouco desde que seu pai, seu tio e sua esposa morreram e o que resta dele nesta hora jantando com ela. Henry pede desculpas por deixar o jantar um pouco triste e pede que comecem a saborear a comida. Seida diz a ele que não há problema. Ela descobriu que é melhor falar das coisas do que tentar esquecê-las e isso ajuda muito. Henry diz que é verdade, mas eles deveriam mudar de assunto. Ele pergunta se ela tem namorado, pois lembra que muitos caras gostavam dela. Surpresa, Seida responde que não tem e que os homens que gostavam dela só queriam aproveitar. Henry pede que ele não fale assim, pois todos os homens não são iguais. Seida diz que tem razão, conhece homens muito bons como Arif ou seu pai em ver. Henry diz a ela que Arif parece estar muito interessado nela e pergunta se eles estão em um relacionamento. Seida responde que não e depois de pensar pergunta a Henry se foi Arif quem lhe pediu para lhe dar um emprego no refeitório. Henry diz que sim, mas não quer problemas com isso. Seida ri e diz que todos sempre procuram uma forma de ajudar uns aos outros. Ela teria feito o mesmo por Arif, se a situação fosse inversa. Seida deixa claro que é apenas amiga de Arif, pois ele ama Bahar e ela também o ama. Henry, um pouco espantado, diz que está tudo bem. Seida também confessa que teve um relacionamento com o pai de Arif, embora não tenha sido nada romântico. Ela fez isso porque não precisava pagar o aluguel e ele a ajudou com algumas dívidas, mas agora está tudo acabado. Henry olha seriamente para Seida e pede que ela lhe conte sobre Sirin, embora tenha a impressão de que ele não a aprecia muito. Seida, um pouco séria, diz que isso é verdade, mas nem mesmo seu pai Enver a ama muito. Henry pergunta por que Seida diz que não há ninguém que goste muito daquela mulher. Henry apenas olha para ela e não diz nada. A dona do restaurante avisa que se quiserem ir com ela é hora de ir embora. Henry ajuda Seida com o casaco e eles saem do restaurante. Bahar está deitada na cama com os filhos prontos para dormir. Nizam pergunta se algo está errado com seu pai e Bahar responde que não há nada de errado, ele está apenas cansado. As crianças dizem que acham que o pai está deprimido. Eles ouvem Sark bater na porta e então a abrem. Ele deseja uma boa noite a todos, mas antes de dormir pede que ela durma com eles. Bahar diz a eles que esta noite eles dormirão com o pai dela e ela irá dormir na sala. Ela sai da sala e Sark, sorrindo, deita-se no meio dos dois filhos e os abraça. Os pequenos também sorriem e fecham os olhos. Seida está em uma festa com Henry e seus amigos. A loira não se sente muito confortável e fica apenas sentada no sofá. Henry sinaliza para ela ir com eles, mas Seida diz que não e a dona do restaurante avisa que irá acompanhá-la por um tempo. Ela se aproxima de Seida e tenta falar com ela contando que Henry contou que ela trabalhava em outro lugar. Seida conta que trabalhava em um bar. A mulher começa a rir e depois pergunta se ela está falando sério. Seida responde que sim, ela era cantora de bar. A mulher volta para Henry que pede novamente a Seida para ir com eles. Seida se aproxima e enquanto eles conversam ouve alguém batendo na porta. Seida abre e uma mulher do outro lado a olha da cabeça aos pés e entra sem dizer nada. Essa mulher cumprimenta Henry e suas amigas e avisa que vai dar o casaco para a garçonete. Ela joga o casaco para Seida e Henry ele diz a ela que ela é uma amiga de infância. A mulher não se desculpa e continua conversando. Henry vai até a cozinha tomar um drink, enquanto Seida se sente tão mal que abre a porta e sai do local sem que Henry perceba. Seida anda sozinha pela rua chorando, porque não se sente nada bem. Enquanto isso, vemos dois homens entrando na vizinhança de Arif garantindo que ninguém os veja. Eles chegam ao refeitório de Arif e abrem os cadeados das portas. Um deles entra com uma lanterna enquanto o outro vigia a entrada.
Seida caminha pela mesma rua e olha desconfiada para esse homem, mas continua seu caminho e entra no prédio. Ela bate na porta de Arif e avisa que há um homem suspeito na frente de seu negócio. Arif diz que está bem e vai verificar. Seida pede a ele a segunda via da chave de seu apartamento, já que ela deixou tudo na festa. Arif pergunta de onde ela vem tão tarde sem nada. Seida responde que estava com Henry em uma festa e sobe. Arif sai do prédio e vê dois homens se afastando. Ele verifica se a fechadura de sua empresa está segura e se tudo está em ordem, para não pensar nada de ruim. No dia seguinte vemos Sarp sentado ao lado de Bahar, que passou a noite no sofá. Ela acorda e pergunta onde estão as crianças. Sarp responde que eles ainda estão dormindo. Bahar vê que Sarp está deprimido e pede que ele não se comporte assim. Ele deveria estar mais forte porque as crianças não suportam vê-lo assim, estão preocupadas e assustadas. Sarp pergunta se ela pensa o mesmo. Ele sabe que ela o odeia demais depois de tudo que ele disse a ela. Bahar diz que ficou furiosa naquele dia. Sarp deixa cair algumas lágrimas e diz que não sabe o que se tornou ou quando ficou assim. Bahar pede que ele não pense nisso agora, pois sua prioridade é pensar em como eles vão se libertar dos problemas para sair daquela casa. Sarp a interrompe e aborda o mesmo assunto, dizendo que está decepcionado consigo mesmo, não sabe onde estava o homem que ela tanto amava. Ele era um homem que amava a natureza, que era gentil com as pessoas, mas isso não é mais o mesmo. O mesmo aconteceu com Peril, que era uma boa mulher e muito gentil. Ele mesmo se encarregou de mudar isso, sem falar que por causa dele morreu seu melhor amigo Yelis. Ele machucou todas as pessoas que amava. Peril saiu de casa e teme que algo ruim aconteça com ela e seus filhos. Bahar olha nos olhos dele e pede que ele se concentre no que é realmente importante. Nada de ruim acontecerá com ele se ele contar a ela seus planos para apoiá-lo e sair de tudo isso. Sarp apenas responde que não tem nenhum plano. Gostaria de saber como resolver, mas não tenho ideia. Bahar está muito preocupado. Atice sai do quarto e vê o marido sentado na sala. Ela pergunta onde estão as meninas e Enver responde que Viu ainda está dormindo e Sirin está no banheiro. A maluca sai do banheiro, cumprimenta-os e vai até a cozinha. Atice, ainda irritada, diz que está cansada dessa atitude e comportamento. Ela pega a bolsa de Sirin e leva para seu quarto onde vê que há muita desordem e começa a se organizar. Ela deixa cair uma caixa e encontra a pulseira de diamantes que Sirin havia escondido. Atice pergunta à filha onde ela conseguiu aquela pulseira, e Viu abre a porta e ouve tudo, assim como Enver que também pergunta à filha como ela conseguiu. Atice diz com raiva que deve ter sido um presente de sua, ela deveria ter vergonha de aceitá-lo. Sirin pede à mãe que não fale com ela sobre a vergonha quando ela fugiu com o pai há muitos anos, quando ainda era casada com outro homem. Furioso, Enver tenta persegui-la para bater nela, mas Sirin corre e diz que ela está falando a verdade. O pai dela correu atrás de uma mulher casada e nenhum dos dois se importou, então eles não têm o direito de julgá-la nem qualquer autoridade moral. Atice grita com ele que ele não sabe o que está dizendo e também não tem ideia de tudo o que eles passaram. Eles já pagaram mais do que por todos os seus erros há muito tempo. Enver apenas pede à esposa que não fale mais e quando Sirin vê sua mãe prestes a chorar, pede desculpas e diz que ela ficou chateada porque sempre acreditaram que ela é culpada de tudo. Além disso, os diamantes daquela pulseira são falsos. Ele comprou porque não é genuíno e é uma boa imitação. Atice diz que irá ao joalheiro para confirmar se isso é verdade ou não, mas Sirin nervoso apenas pede que ela devolva. Atice responde que não. Enver, muito decepcionado e triste, diz que vai sair para passear e Atice pede que ele espere por ela. Ela manda Viu e Sirin prepararem seu próprio café da manhã e sai de casa com Enver. Atice e Enver caminham juntos pela rua. Ela diz que a filha os machuca quando sabe que eles descobriram alguma coisa, é muito doloroso e só busca fazer com que eles se sintam mal. Enver diz que é verdade e que lhe dói muito ouvir essas palavras da própria filha. Atice conta ao marido que desde o momento em que decidiram ficar juntos sabiam que teriam que aguentar todo tipo de avanço. Mesmo o pai de Bahar nunca a perdoou e tornou sua vida miserável. Todos os apontaram e não pararam de julgá-los. Enver diz que viveria tudo de novo com prazer. Atice diz que também não se arrepende de nada, porque estar ao lado dele foi a melhor coisa que já aconteceu com ela em sua vida. Porém,
Ele acredita que se pudesse mudar alguma coisa seria ter lutado muito mais por Bahar, mesmo que ela não o quisesse. Ela se arrepende de tê-lo abandonado com o ex-marido, foi seu pior erro e até hoje não consegue se perdoar. Em ver para e com um sorriso pergunta se ele se arrepende seriamente de ter decidido ficar juntos. Atice responde que não se arrepende de nada, que tenha vivido com ele porque o ama muito e é grata por acordar ao lado dele todas as manhãs. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!